conversando hoje, a gente vai ter uma conversa muito importante, que é sobre... É mais da área da educação, a gente vai falar sobre um pouquinho, né? Sobre a pedagogia e o papel do pedagogo na sociedade atual. E a nossa conversa vai ser inspirada em um artigo do professor José Libano, que o artigo diz assim, ó: Pedagogia e pedagogos, inquietações e busca. O texto traz várias reflexões sobre o que é a pedagogia e quem é o pedagogo. E os diferentes espaços de ensino, né? E para relacionarmos, ter uma noção vívida do assunto, não só ficarmos no papel, a gente trouxe aqui 4 convidados, são 4 professores, Sejam vão se apresentar agora, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nessa conversa. Eu sou a professora, também estou muito feliz de estar aqui, porque é algo muito importante de discutirmos, já que está ligado à nossa prática do dia a dia, né? Então, oi, tudo bom? Eu sou a Prof. Dani e realmente esse é um tema que gera bastante reflexão, principalmente quando pensamos no papel do professor como mediador, né, atualmente. Olá, eu sou a Prof. Keila e com certeza acho interessante justamente relacionar o que o artigo apresenta com aquilo que vivenciamos dentro da escola. Para começar, o artigo ele mostra muitas pessoas que ainda relacionam a pedagogia apenas pelo ato de ensinar as crianças, né? Mas Libano, ele vem trazendo que isso não é só isso o papel do pedagogo, né? Ele traz uma visão mais ampla para esse assunto, dizendo que a pedagogia está relacionada ao estudo da educação e as diferentes práticas educativas, né? E pra gente iniciar aqui uma perguntinha bem básica, que na experiência de vocês, né, o que significa ser pedagogo ou professor atualmente? Eu acredito que ser professor vai muito além de transmitir conteúdo. Nós aqui somos responsáveis por mediar o aprendizado, ensinar os alunos sobre isso, a como desenvolver as diferentes capacidades dele. Muitas vezes nós precisamos entender e compreender que a realidade daquele estudante para poder conseguir ali entender a melhor maneira de ensinar ele. A gente precisa olhar a realidade dele e aí assim a gente vai entender como ensinar ele. Eu concordo plenamente com o que o Prof. David falou, porque o professor ele tem que estar constantemente aprendendo. Como ele falou, cada turma, cada aluno é de um jeito, então precisa de uma adaptação para a aula acontecer, para o conhecimento acontecer. Que é o que o artigo que a gente está discutindo hoje, que foi o que a Carol falou. Eu pelo menos tenho base só disso. Você tem base de outras? Não. A base que eu sei hoje, que eu vou meio que falar, né, discutir com ele, é sobre o artigo do Libano. E ele vem trazendo bem isso, ele vem afirmando isso, que ele defende, né, justamente que a pedagogia não pode ser reduzida apenas em métodos de ensino. Ela envolve reflexão sobre o fenômeno educativo, sobre a prática educativa, né? E uma ideia que eu vi, que eu gostei muito no artigo, foi que a gente vive numa sociedade pedagógica. Desculpa, gente, tô meio doentinha hoje. A gente vive numa prática pedagógica. E ela acontece em diferentes espaços, não é só dentro da sala de aula e nem só dentro da escola. E a pergunta que eu quero para vocês se vocês percebem situações de fora da sala de aula que também contribuem para a formação dos alunos. Bom, com certeza, né? Porque a criança ela aprende continuamente. Então, dentro de casa, com os amigos conversando, brincando, até nas próprias redes sociais, ela está sempre aprendendo. E tudo isso influencia na maneira como ela pensa, como ela se comporta na sociedade. Isso acaba chegando à escola. Muitas vezes o aluno chega com informação que encontrou apenas na internet, por exemplo, e cabe ao professor trabalhar essas informações. Então, a escola não está isolada da sociedade. Exatamente. E Libano ele vem destacando isso mesmo no artigo, né, que a pedagogia ela ultrapassa o espaço escolar. Ela não fica só presa ali naquele prédio, né, naquele ambiente realmente que hoje a gente reconhece como a escola, né? E também que a pedagogia ou a metodologia acontece em espaços informais, né? Que não é
dentro de sala de aula, mas assim fora, em espaços que os alunos conhecem perante a sociedade. E eu acho que um grande desafio do estudo é não ignorar o que o aluno traz de casa, traz de fora, mas aproveitar as experiências que ele tem em casa para construir um novo conhecimento. Falando sobre isso, Dani, o artigo também traz sobre o questionamento das tecnologias, né? Estamos vivendo num mundo totalmente tecnológico, que a criança já nasce com o celular na mão, né? Praticamente. Então, assim, uma pergunta que eu tenho, muita dúvida em questão disso, né? Que como vocês lidam na prática com essas tecnologias? Essas tecnologias influenciam o trabalho de vocês ou não? Como que é? Olha, influencia sim, mas eu vejo a tecnologia como algo positivo. Como o Prof. Keila falou, o aluno ele vê uma informação na internet e ele chega com esse conhecimento na escola. Mas cabe ao professor utilizar essa ferramenta tecnológica com intencionalidade. Ele pode deixar a aula mais dinâmica. O aluno ele consegue aprender muitas vezes mais fácil através de uma ferramenta tecnológica um conhecimento que o professor poderia passar horas e horas falando sobre aquilo e não ia entrar nada na cabeça daquela criança. Mas existe um grande desafio em relação a isso, né? Ter acesso a muita tecnologia, informação, não significa exatamente conhecimento. O aluno ele precisa encontrar uma informação e ele tem que ter essa noção do que é verdadeiro e do que não é. E como utilizar aquilo ali da forma que ele tem estudado. Então é importante esse ponto. É o que o artigo do Libano afirma, né? Ele afirma que informações sozinhas não produz conhecimento. Ela precisa ser analisada, interpretada, trabalhada, relatada. E eu acho que esse é um dos papéis mais importantes do professor hoje, é ajudar o aluno a pensar criticamente diante de tantas informações. É interessante que, pelo que eu estudei, que eu vi, né, o professor ele é um mediador de conhecimento para o aluno. Pensando nisso, vocês acreditam que o papel do professor mudou nos últimos anos? E o que mais importante para essa mediação aconteça de maneira significativa, que ela aconteça de maneira significativa? Olha, eu acho que mudou muito. Porque antigamente eles iam ao professor como meio de ter informação, ia lá, o professor tirava dúvida. E hoje o aluno ele consegue acessar as informações através das redes sociais mesmo. Então o professor ele precisa muitas vezes assumir esse papel de mediador para saber o que vai ser útil, o que não vai. Mas para que isso aconteça, não basta o professor apenas conhecer o conteúdo. Claro que é muito importante ele saber o que ele tem que passar para o aluno, mas ele também precisa conhecer a turma que ele tem, os alunos que ele tem, porque é uma realidade diferente, cada aluno tem uma dificuldade diferente e ele precisa estar atento para ele poder se adaptar àquela realidade. Isso aparece de forma, muito clara no artigo, né? Sim. Libano ele vem falando sobre essa importância que o professor realmente é o mediador, né, daquele encontro com os objetos de conhecimento que o aluno tem dentro de sala de aula, e ele frisa também, destaca a importância do professor realmente ter o domínio daquele conteúdo, né, para trazer para os alunos, para eles conseguirem captar melhor, né, o que eles estão aprendendo ali. É por isso que eu acredito muito na educação continuada, né? O professor ele precisa estar em constante atualização dos seus conhecimentos. A sociedade ela muda bastante e com isso as necessidades dos alunos também vão mudando. Outra coisa que o Libano ele traz no artigo é sobre a questão da teoria e da prática. Nessa formação, né, dos professores, né, tudo que vocês aprendem nessas formações, tanto na faculdade e todos esses estudos que vocês, né, têm essa carga de conhecimento, na experiência que vocês têm, assim, dentro de sala de aula, vocês conseguem, como vocês se sentem quando vocês conseguem relacionar esses estudos com a experiência dentro da sala de aula com os estudantes, assim, como que vocês se sentem? Quando a teoria e a prática caminham juntas, a gente consegue compreender melhor o que estamos fazendo. Às vezes a gente estuda uma metodologia na faculdade e pensamos, vai funcionar dentro da sala de aula e de uma determinada maneira. Mas quando a gente chega na sala de aula,
na hora do vamos ver, que nem a gente fala, percebemos que precisamos de muitas adaptações. E isso é muito verdade, porque a prática em si também faz a gente voltar para buscar novas teorias, estudar um pouquinho mais. Então, uma dificuldade que aparece em sala de aula faz o professor pesquisar, estudar e pensar em outras estratégias para resolver aquele problema em sala de aula. Então, vamos dizer assim que não só o professor está ensinando, mas ele também está aprendendo nesses momentos. Com certeza. E acho que trabalhar em conjunto também ajuda muito quando os professores conversam entre si sobre as dificuldades e compartilham também de experiências e conseguem pensar em soluções juntos. É aquele ditado, né? Que duas cabeças pensam melhor. É isso mesmo. Então, isso se aproxima muito da proposta do artigo, né? Que ele vem fortalecendo essa relação entre pesquisa da prática, trabalho coletivo da escola e tudo mais. Para fecharmos nossa conversa, para não ficar um bate-papo muito longo, o artigo ele vai apresentando alguns desafios contemporâneos para a pedagogia, como a formação crítica, a autonomia, o uso da tecnologia, a formação dos professores e a necessidade de uma educação de qualidade. A pergunta é, na opinião de vocês, qual é hoje o principal desafio do professor e o que poderia ajudá-lo a enfrentá-lo? Para mim, o principal, um dos maiores desafios do professor é acompanhar as mudanças da sociedade, sem perder o principal foco que é a educação. E de como formar o aluno de maneira integral, né? Manter isso como objetivo. Olha, pegando esse gancho, eu vou destacar a formação continuada. Porque o professor ele precisa ter um espaço para ele estudar, para ele se atualizar, para ele ter trocas de experiências com outros profissionais também. E ele precisa também analisar o seu desempenho como professor. Eu estou sendo um ótimo professor ou eu tenho muita coisa a melhorar? Porque não adianta nada a gente exigir muita coisa da educação. A educação precisa ser transformada. Mas que base que eu estou dando para a educação, já que a minha base são os professores também? O que eu estou fazendo pelos meus professores para que eles se desenvolvam? E eu ainda acrescentaria a valorização profissional. O professor ele precisa ser reconhecido como um profissional importante para a sociedade, não é mesmo? Quando o professor ele perde o significado do seu trabalho, automaticamente isso também afeta a sua identidade profissional. E eu acredito que a gente precisa formar cada vez mais alunos críticos e autônomos. Não queremos apenas que eles memorizem informações. Precisamos ajudá-los a pensar, questionar, participar e compreender a realidade em que eles vivem. Essas ideias que vocês trouxeram aqui, né, pra gente, está bem pontuais mesmo que o Libano vem trazendo, né? Que ele defende mesmo que a pedagogia, ela é comprometida, né, com a autonomia, com a razão, com a crítica e também nessa formação do indivíduo, né, do sujeito perante a sociedade, como ele vai viver no meio da sociedade, né? Como vai ser as ações deles academicamente no futuro. E eu acrescento o que você falou, que o Libano também defende uma qualidade que não vai se resumir só no uso de tecnologia ou bom resultado, mas ele vai envolver conhecimento, desenvolvimento, a capacidade desse desenvolvimento, a capacidade da participação social também, né? Sim. E o artigo foi muito bom a gente conversar nesse artigo, porque ele mostrou, né, o Libano ele trouxe questões assim que a gente não para refletir, né? Que a gente só pensa naquilo, do que as pessoas falam, mas a gente não vai a fundo. E são questões assim bem importantes e ele fala assim que como é importante a gente pensar na educação e no trabalho docente, no trabalho que o professor está desenvolvendo para trazer dentro de sala de aula, né? Uma coisa que eu reparei, né, nessa conversa, e não só na conversa, né, nas pesquisas, no que o Libano trouxe também, é que a gente não imagina, mas o professor, ele não vai envolver só
passar o conhecimento, não significa só ele passar esse conhecimento. Envolve ele mediar esse conhecimento, vai envolver ele compreender melhor os alunos que ele tem, refletir sobre a sua própria prática, sobre como ele trabalha. Ele vai utilizar a tecnologia de maneiras mais críticas, mais participativas, porque ali ele está formando cidadãos. Precisamos entender que a educação está em constante transformação. Por isso que é tão importante que o professor precisa estar sempre se atualizando, aprendendo, fazendo formações, enfim, pós, doutorado, buscando outros métodos de se especializar em determinadas áreas de conhecimento. E também precisa ter espaço ali para refletir coletivamente, né, sobre a sua prática, sobre a sua docência em si. Porque a educação de qualidade depende tanto dos alunos quanto dos profissionais que constroem esse processo diariamente. Então podemos dizer que é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que o aluno ensina e ao mesmo tempo que também você leva conhecimento, eles aprendem com você, vocês aprendem com ele, e assim vai gerando ali. E não acontece só na sala de aula também, né? Não, acontece fora. Na nossa nos sociedade, espaços. nossos dias, a gente nem para mais ali, tá? A gente não tem tanto esse olhar crítico, mas esse artigo fez nós, né, e garanto que o pessoal de casa também, refletir muito sobre esse aspecto. Mas também queria deixar aqui nosso agradecimento e pela disponibilidade de vocês estarem aqui compartilhando um pouquinho dessa experiência que vocês têm com os alunos e também dentro de sala de aula. Muito, muito obrigada. Agradeço também vocês que estão aí nos assistindo. É um assunto tão importante, às vezes não é tão debatido, mas obrigada por estar aqui. Obrigada a vocês mais uma vez. A Carol já agradeceu, vocês vão agradecer também pela participação, por trazer um pouquinho do conhecimento de vocês. E é isso, né? Até a próxima. Até a próxima. Tchau!